Bom, pessoal, como eu disse, vamos fazer alguns exercícios agora para a gente dar uma praticada aí nessa parte aí de limites é, da parte de índice de consistência, tá certo? Aí eu vou começar com um livro aqui, com um exercício aqui do livro do Souza Pinto, tá certo? Eu vou ler para vocês, aí depois a gente começa a responder, tá certo? Ele diz o seguinte, ó. Na determinação do limite de liquidez de um solo, de acordo com o método brasileiro NBR 6459, que a gente já falou dele, né? Foram feitas 5 determinações do número de golpes para que a ranhura se feche, com teores de umidade crescentes, e obtidos os resultados apresentados a seguir. Qual é o limite de liquidez desse solo? Certo? Aí ele fornece aqui os valores. Então, para essa questão, pessoal, vamos utilizar o Excel, porque até fica melhor para vocês visualizarem, né? E também para a gente obter a curva, né? Até porque não tem como a gente fazer no papel, né? Tendo em vista a nossa distância. E no Excel fica até mais fácil a gente trabalhar com isso, tá certo? Até porque na prática, né? Se você estiver trabalhando no laboratório, vocês não vão estar fazendo isso à mão, né? Já que existe o Excel. Vou abrir aqui o Excel para a gente colocar esses resultados lá. Beleza? Então, deixa eu pegar logo a tela aqui, porque aí fica melhor. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu gosto de configurar aqui para deixar a minha fonte aqui, Arial. Que é um tamanho. Vou logo salvar aqui, né? Porque aí a gente fica. Bom, então eu vou criar 3 colunas aqui, pessoal. A primeira delas, tentativa, certo? Toda coluna aqui. Eu vou colocar umidade. E na terceira eu vou colocar número de golpes. Bom, tentativa 1, 2, 3, 4, 5, né? Como ele falou, foram feitas 5 tentativas. Aí a umidade, tá certo? Deixa eu colocar aqui a umidade, que vai ser o quê? Em porcentagem, tá certo? Já para gente ficar ciente aqui. Então vamos lá. 51,3, 52,8. Nota que a umidade vai crescendo, né? Exatamente o que vai colocando mais água durante o ensaio, tá certo? 5, deixa eu ver, 55,5 e 56,7. Aí agora vamos colocar aqui o número de golpes. Bom, 56, note que os golpes agora, eles vão diminuindo, tá certo? Ó, 36, 29, por quê? Aí a resistência ao cisalhamento vai diminuindo, né? Então a ranhura vai se fechar mais facilmente à medida que a umidade vai aumentando, tá certo? 22, 19 e 16. Pronto, a gente já colocou aqui os dados. Aí vamos inserir agora aqui um gráfico, tá certo? Vou pegar esse gráfico aqui, ó, e vamos, deixa eu colocar, e vamos construir esse gráfico aqui.
Então, eu gosto lá de configurar o gráfico. Selecionar dados. Vou colocar aqui. Limite, limite de liquidez. Aí, o valor X, pessoal, certo? X vai ser o quê? O número de golpes. Ok? Então, eu vou pegar aqui. Ó. Y vai ser a unidade. Ó. Beleza? Ó, note que o gráfico ele já fica com aspecto de uma reta, né? Deixa eu configurar logo aqui o eixo, tá certo? Porque a gente fica mais... Vou colocar aqui 60, tá certo? E o volume vou colocar... Vou colocar aqui 50, porque fica melhor da gente ler. E o máximo eu vou colocar 60. Aí, unidade principal, eu vou colocar 1, 50. Deixa eu ver como é que vai estar o aspecto aqui. Tá bom assim. Aí, deixa eu colocar aqui eixo horizontal. Aqui é número de golpes, tá certo? A gente fala logarítmica, certo? A gente vai colocar. E aqui eu vou colocar título do eixo vertical. Aqui é umidade. Ó, bom, aí, ó, vamos configurar esse eixo agora, tá certo? Matar o eixo. Mínimo aqui eu vou colocar 10. Máximo eu vou colocar 40, unidade principal. Olha, o que é que eu vou fazer, pessoal? Eu vou adicionar aqui uma linha de tendência. Ó, vou escolher aqui linear, né? Já que esses pontos seria aí uma reta, tá certo? A gente deseja exatamente obter uma reta, ok? Então, vamos obter aqui, vamos colocar aqui uma linha de tendência. O modo Excel é isso, né? Que ele já traça automaticamente essa linha, tá certo?
Tá formatado aqui. Tá traçado o nosso gráfico. Aí qual... Deixa eu só fazer o seguinte. Bom, então, vamos agora... Deixa eu aumentar aqui o gráfico. Pra ficar... Uma vez construído o gráfico, né? Vamos determinar aqui agora o limite. Vamos lembrar da definição, não é isso? O que seria o limite de liquidez, pessoal? Deixa eu só diminuir isso aqui para ficar melhor. O que seria o limite de liquidez? Peraí. Só um instante aqui. Bom, agora vamos lá. Bom, então a gente pegou os dados do problema, né? E construiu o gráfico aí do número de golpes versus a umidade, não é isso? Aí a gente quer o quê? Determinar o limite de liquidez, tá certo? Aí lembrando que, qual a definição do limite de liquidez, né? Vai ser, né, a umidade no qual o número de golpes lá para fechar a ranhura no ensaio vai ser 25 golpes, não é isso? Então a gente tem 5 pontos aí, de modo que com esses pontos a gente traçou uma reta, tá certo? E aí vamos, a partir dessa reta, né, determinar qual seria a umidade correspondente a 25 golpes, né? Então eu vou pegar aqui, ó, deixa eu auxiliar aqui. Então, note que aqui é o número de golpes, não é isso? Então, a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, né? Então, 25 golpes, tá? Aqui, ó. Vou passar uma reta mesmo aqui, até bater aqui no gráfico, tá certo? Deixa eu colocar aqui vermelho para ficar mais fácil. Aí, agora, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, certo? E vou traçar para cá. Mas essa reta ela não sai muito reta, não. Deixa eu ver aqui agora. Se melhorou. Pronto, acho que agora tá mais reta, né? Ok? Então, qual o limite de liquidez aí, pessoal? Note que ele deu exatamente em cima de 54, né? Então, para esse ensaio aí, ó, o limite de liquidez para esse solo foi de 54, tá certo? Ok? Note que é uma coisa bastante simples, né? Talvez a maior dificuldade daí seja exatamente na
realização do ensaio. Beleza? Perguntas? Perguntas? Não, professor. Ok. Então, para esse mesmo problema aqui, ó, vamos agora determinar o limite de plasticidade, tá certo? Vou ler aqui a outra parte do problema. Ele fala, com a mesma amostra, foram feitas 4 determinações do limite de plasticidade. De acordo... Ei, Bismarck, nós Oi. vamos ter que fazer um curso de Excel, né? Fazer o curso de Excel? Para aprender a fazer isso aí. Não. Ah, isso aqui é muito simples, Júnior. Isso aqui é muito simples, entendeu? Acho que até vendo aí o que eu fiz, dá para vocês fazerem, né? Então, a minha ideia foi já fazer também no Excel para vocês também, vamos dizer assim, pegarem essa parte, ok? Um conselho que eu dou a vocês, olha, não existe engenheiro que não sabe mexer no Excel, não. Pode ir começando a aprender, tá certo? Pode ir começando a trabalhar, porque, veja bem, imagine vocês trabalhando num laboratório, tá certo? Vocês podem, isso aí é uma, suponho que vocês vão trabalhar numa obra, vão coordenar um laboratório de solos, tá certo? De repente aparece uma oportunidade aí, uma obra de uma construção de uma rodovia, por exemplo, tá certo? E vocês têm a oportunidade de trabalhar numa obra desse porte. E vão fiscalizar, vão trabalhar, né, na coordenação do laboratório. Então, isso aí são coisas básicas que tem que saber, pessoal. AutoCAD, né? Quer dizer, AutoCAD já é uma ferramenta que hoje algumas pessoas já têm ela como ultrapassada, né? A gente já tem o Revit, já tem outras ferramentas aí que desempenham a função melhor do que o AutoCAD, né? Então, AutoCAD, Excel, Word é obrigatório para nós engenheiros sabermos disso, tá certo? Então, caso vocês ainda tenham essa dificuldade, procure aprender, entendeu? Por isso que aqui trabalho de topografia, eu também fiz com esse intuito, né? Eu até imaginava que a maioria de vocês soubesse um pouco mais, mas o intuito tem aluno que acha que o professor está fazendo isso para prejudicar, pelo contrário, tá entendendo? Estou fazendo isso porque eu estou preparando vocês para o mercado de trabalho, né? Uma vez que vocês se formarem, eu não sei, vamos dizer assim, qual destino vocês terão em termos de trabalho, se trabalhar como engenheiro coordenando uma obra, se irão trabalhar em escritório de projetos, se irão ser fiscal de obra pública, né? Se serão professores, se serão pesquisadores, né? Então, a gente tenta, vamos dizer assim, eu pelo menos tenho essa visão, tento passar o pouco que eu sei para vocês, entendeu? Isso aqui é uma questão básica, pessoal, e existe pelo menos do meu ponto de vista, existe uma falha na formação de alguns engenheiros que o pessoal não sabe interpretar um ensaio, o pessoal não sabe fazer coordenar um laboratório, tá certo? E a realização desses ensaios, a interpretação, o manejo desses dados é tão importante como um ensaio, fazendo a comparação, por exemplo, como como eu posso dizer, meu Deus? Um exame, né? Um exame laboratorial que é feito lá na medicina, por exemplo, né? Então, o médico, fazendo essa comparação, que é mais fácil, talvez seja mais fácil enxergar isso, o médico, quando ele vai fazer a cirurgia, antes dele fazer a cirurgia, o que é que ele faz? Ele passa uma série de exames para o paciente, né? Exatamente o quê? Para ele compreender, né, o estado daquela pessoa, ver alguma vulnerabilidade, vamos dizer assim. E nós da engenharia civil da mesma forma, né? A gente vai trabalhar com solo, né? A gente vai construir uma rodovia, por exemplo, né? A gente primeiro vai fazer o quê? Fazer todo o estudo daquele solo, né? Saber qual é o solo que vai estar ali, qual solo a gente vai reaproveitar em algumas camadas, qual solo não tem condições, qual vai ser o comportamento daquele solo perante a determinadas cargas. Por isso que a gente estuda toda essa parte, né? Então, o Excel vai ser só mais uma ferramenta que vai nos auxiliar.
Imagina a gente fazendo isso no papel. Seria muito mais difícil. Eu garanto que é muito mais difícil a gente fazer isso no papel. Embora esse ensaio aqui, né, do limite de liquidez seja fácil, né? Você vai marcar os pontos e depois, com a régua, você consegue passar essa régua aí, né? Mas, por exemplo, já o granulometria, que nós vimos na aula passada, já é mais complicado, porque você... aqui a gente, na verdade, utilizando não está utilizando a escala logaritmo, né? Embora depois eu vou verificar, a gente está utilizando aqui os valores diretos, né? Mas no, no estado de granulometria, a gente usa de fato a escala logaritmo. Então, já fica mais complicado traçar aquele gráfico, entendeu? Então, a sugestão que eu dou é que procure aprender, pessoal, porque isso aí é praticamente obrigatório, né? Assim como a gente tem que saber as as operações básicas, matemáticas, né? Não existe engenheiro que não saiba dominar o Excel, não. Tá certo? Isso aqui é uma fé. Orçamento, por exemplo. Tá certo? É só Excel. São disciplinas que vocês vão fazer ainda, né? Mas que vai ter esse apelo, tá certo? Com licença, pessoal, só um instante. Oi. Pronto, só um instante que eu vou descer do tiro. Tá bom, tchau. Bom, pessoal, eu vou pedir licença a vocês, eu vou pegar um negocinho com minha tia, 5 minutinhos eu volto, tá bom? Então vão vendo aí qualquer dúvida que na volta eu tiro, tá certo?
Bom, voltei. Sim, aí mais alguma pergunta? Mais alguma observação? Não, pode continuar. Certo. Aí vou ler a segunda parte do problema, tá bom? Com a mesma amostra foram feitas 4 determinações do limite de particidade. De acordo com o método brasileiro NBR 180, conforme a gente já falamos, né? E obtiveram-se as seguintes umidades quando o cilindro com diâmetro de 3 milímetros se fragmentava ao ser moldado. Aí, deixa eu colocar aqui, até para facilitar, tá certo? Vou colocar aqui, ó. 22.3 22.3, né? 24.2, 1,9 e 22,5, tá certo? Então, esses aqui foram, ele fez o quê? No caso, 4 cilindrinhos daquele, né? 3 milímetros de diâmetro e 10 centímetros de comprimento, tá certo? Aí ele pergunta, né? Qual é o limite de plasticidade, ok? Vamos lá. Ó. Aí vamos primeiro tirar a média aqui, tá certo? Vou aproveitar e já vou fazer aqui no Excel. Vou pegar aqui a média desses 4 valores. Então, a gente encontrou 2,7%. É isso? Isso aqui seria o valor médio. Aí ele faz a seguinte observação. Ó. O resultado 24,2 se afasta da média mais do que 5% do seu valor. Tá certo? O valor é desconsiderado. Então, por quê, né? Ele fez aqui, ó, por exemplo, o que foi que ele fez? Aqui a gente tem a média, tá certo? Então, ele pegou... Peraí. Isso, aqui é a média. Aí 24 aqui, nota que é o maior valor, tá certo? Aí eu vou verificar a diferença percentual aqui, ó. Aí eu vou pegar aqui, ó, igual a 24,2, ó, menos a média, tá certo? E eu vou dividir isso pela média, tá certo? E vou multiplicar isso por 100 para eu ter em porcentagem, né? Quanto isso aqui vai variar. Aí, note que variou quanto aqui, ó? Aproximadamente, né? 6,5%, certo? Aí, o que é que ele diz, ó? Esse valor é desconsiderado. Por quê? Vamos lá. A média dos 3 restantes vai ser o quê? 22,2. Ó. Então, eu vou pegar 24,2 aqui e eu vou desconsiderar. Vou calcular uma nova média. Vou pegar aqui. Vou colocar aqui embaixo para facilitar, certo? A outra média agora, ó, só com os 3, e eu vou... Por quê? Porque eu desconsiderei o 24,2. Nessa nova média eu vou ter o quê? 22, certo? 22,2%. Ok? É adotado como resultado do ensaio, pois todos os 3 não diferem da nova média mais do que 5% dela, certo? O que é que acontece, galera? Note que a gente fez 4 ensaios e um deles apresentou o quê? Uma variabilidade acima de 5%. Então, a gente tem que verificar lá na norma, a norma ela fala disso, né? Que, por exemplo, se eu fiz 4 resultados, então 3 deram parecido e um quarto variou muito, a gente pode desconsiderar esse quarto resultado, né? E considerar apenas os 3 que deram resultados mais próximos, né? Então, durante a execução do ensaio, possa ser que houve algum erro, sei lá, ou até a amostra que foi coletada não foi bem representada, vamos dizer assim, de forma que aquele resultado acabou não sendo representativo, vamos dizer assim. Então, a gente pode descartar. Então, na norma, inclusive, ela verifica isso, né? Então, nesse caso aí, ó,
ele descartou esse resultado que apresentou uma maior variabilidade, né? No caso aí, acima de 5%, ele descartou. Então, se a gente verificar aqui qualquer um desses três, depois vocês podem verificar isso, né? A variabilidade foi inferior a 5%, de modo que ele considerou aqui esse resultado aí de limite de plasticidade. Aí tem mais uma observação, certo? Segundo a recomendação da norma, o valor é arredondado, tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, nosso valor de limite de plasticidade será 22%, ok? Beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, deixa eu colocar aqui, limite de liquidez, tá certo? Limite de plasticidade. Eu vou colocar aqui já adiantado o índice de plasticidade. Nosso limite de liquidez foi quanto, pessoal? Estão lembrados aí? A gente calculou e achou que o limite de liquidez foi quanto? 54%. Nosso limite de plasticidade nós acabamos de calcular e foi quanto? 22%. Então, a gente tem condições de determinar o índice de plasticidade. Quem está lembrado aí? Como é que se determina o índice de plasticidade? É o limite de liquidez menos de plasticidade, né? Exatamente. Então, a gente vai pegar aqui, ó, vai pegar o LL, vai subtrair do limite de plasticidade e a gente vai ter aqui, ó, o valor do limite de liquidez. Esse aí foi o resultado aí da nossa do nosso ensaio aí para esse solo, tá certo? A gente obteve as amostras, né? Calculou aqui, ó, fez o gráfico, tá certo? De umidade vezes número de golpes, achou o limite de liquidez. Depois, pegou os dados relativos ao ensaio de plasticidade, né? Determinamos o limite de plasticidade. E aí, né? O índice de plasticidade é dado pelo quê? Pela subtração do limite de liquidez pelo limite de plasticidade. De forma que a gente encontramos a umidade de 54% para o limite de liquidez, 22% para o limite de plasticidade, tá certo? E o índice de plasticidade seria, ou melhor, foi 32%, tá certo? Ok? Quer dizer, quando o material apresenta, esse solo apresentou umidade de 54%, o que é que vai acontecer? Ele passa do estado líquido, né, para o estado plástico, tá certo? Se o solo, vamos dizer assim, secar mais, né, essa umidade decair mais até 22%, ele vai passar o quê? Do estado plástico para o estado semissólido, ok? Conforme a gente viu. Aí vamos só ver aqui a classificação, né? Então, o IP de 32%, a gente vai classificar esse solo como o quê? Vamos ver aqui, vamos lembrar. Vou pegar aqui o caputo, que ele já traz direto. Bom, então o IP deu o quê? Deu 32%. Então, esse vai ser um solo altamente plástico, né? Tá certo? A gente viu na aula anterior, né? As faixas ali que vai classificar o solo em função dos em função do seu índice de plasticidade, ok? Então, para solos... É um solo argiloso, é? Isso aqui, na verdade, esses ensaios que a gente está fazendo, a gente faz para solos argilosos, tá certo? Ok? Então, nesse caso aqui, ele vai ser um solo altamente plástico, né? Vai ser uma argila altamente plástica, certo? Ok? Perguntas? Como diria Lara, não, professor, pode continuar. Pronto. Vamos fazer agora outro exercício. Olha uma besta. Vamos fazer outro exercício aqui, tá certo? Pessoal, a gente tem 1 minuto e meio só. Eu vou logo encerrar essa aqui e a gente inicia outra para fazer outro exercício, tá certo?